mesma forma que recai sobre o mais humilde dos mendigos ou o mais humilde dos trabalhadores, isso é essencial para que a gente tenha a credibilidade do sistema judiciário, a credibilidade da democracia e a credibilidade da garantia dos direitos das pessoas. E eu acredito que, na atual conjuntura do país, a gente permitir a execução provisória da pena é um passo enorme para a gente criar uma sensação concreta de igualdade de todos perante a lei. Porque há sim uma sensação generalizada e uma sensação que tem fundamento na realidade de que você, tendo dinheiro e tendo acesso aos melhores advogados do país, você compra a sua impunidade. A execução provisória da pena não é uma ânsia punitivista, uma ânsia por punição a todo preço. Não, é uma ânsia por igualdade e por justiça entre as pessoas e principalmente igualdade entre aqueles que são ricos e aqueles que a fortuna não agraciou. Por isso, a gente tem que fazer a discussão que o deputado Patrus fez com muito brilhantismo, acerca se a execução provisória da pena é ou não uma cláusula pétrea. E aqui que reside a divergência. Eu acredito que a cláusula pétrea não abrange a proibição da execução provisória. Quem defende que abrange, precisa tem um ônus argumentativo pelo menos em 3 pontos, deputado Patrus. O primeiro é explicar 4 viragens jurisprudenciais. Se é uma cláusula pétrea, é algo tão estruturante para o nosso sistema constitucional, como é que a gente foi agora para a 4ª viragem de jurisprudência? É evidentemente algo sobre o qual tem-se na nossa sociedade, nosso judiciário e na mais alta corte do país uma divergência razoável. Cláusulas pétreas são aquelas coisas que a gente discorda, porque se a gente discordar, acaba a sociedade, acaba o sistema constitucional. Há um desacordo moral razoável acerca da proibição, o que já afasta a petrificação do 60, parágrafo 4º. Depois, quem defende que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é uma cláusula pétrea, tem que explicar sistematicamente o que faz o juiz de primeira e segunda instância. O juiz de primeira instância, ou ele anula o processo, ou ele absolve, ou ele considera culpado. Ainda que se possa recorrer, o considerar alguém culpado faz parte da lógica do sistema. Não pode ser interpretado dessa forma literal, extraindo esse conteúdo jurídico como tem sido feito. E o terceiro ônus argumentativo que tem, que esse eu acho que é um dos mais pesados, quem afirma que a execução provisória da pena é uma cláusula pétrea, general, precisa afirmar que durante 20 anos, de 1989 até 2009, incluindo o governo do ex-presidente Lula, o Brasil viveu num estado de exceção. O Supremo, durante 20 anos, violou sistematicamente uma cláusula pétrea. É como se o Supremo, durante 20 anos, tivesse violado o direito à propriedade, o direito à livre expressão. A Constituição ela é uma disposição de proporções. A gente não pode petrificar a execução provisória da pena depois que, durante 20 anos, a gente a aceitou como uma coisa mais normal do mundo, inclusive durante um tempo em que o governo progressista, o governo de esquerda teve no poder. Agora, evidentemente, quem defende a execução provisória da pena e acha que ela não é uma cláusula pétrea também tem um ônus argumentativo, deputada Maria. Você precisa explicar qual que é o conteúdo jurídico da presunção da inocência se o sujeito já está cumprindo a pena. Eu reconheço que é um debate jurídico sensível e que cabe a nós responder, e eu tenho, desde a primeira vez que a gente trouxe o assunto aqui na Comissão de Constituição e Justiça, tentado expor uma interpretação que eu julgo a mais adequada do ponto de vista sistemático da Constituição, que é interpretar a presunção da inocência como uma garantia eminentemente processual, que é um corolário do sistema acusatório, que esse sim é uma cláusula pétrea. E o que seria a presunção de inocência nesse sentido? Seria uma garantia, na verdade, um complexo de garantias ao réu que dizem respeito à situação dele perante o juiz. Distribuição exclusiva do ônus probatório a quem acusa. Isso é presunção de inocência. O réu nunca precisa provar que ele é inocente perante o juiz, mesmo que ele esteja sendo executado provisoriamente e apele para STJ ou para STF. Quem é responsável por provar, quem é responsável por convencer os tribunais superiores é a acusação, não é o réu.
Outro direito que está dentro da presunção de inocência, tá? A dúvida sempre beneficia o réu. A analogia sempre tem que ser aplicada quando beneficia o réu. O juiz precisa sempre ser equidistante entre o Ministério Público e o réu, que é coisa que às vezes não acontece. Eu acho que a presunção de inocência, a forma mais eficaz e congruente da gente interpretá-la no nosso sistema constitucional, é interpretá-la como uma garantia processual, o que não veda a execução provisória da pena. Então esse seria o núcleo essencial, isso seria a proteção essencial que é preservada quando se executa provisoriamente. Evidentemente, como já acontece hoje, se a gente permitir a execução provisória, nós precisamos dar alguma abertura para que o STF conceda um efeito suspensivo. Mas isso é natural, isso acontece no nosso sistema recursal. Diante da plausibilidade do recurso, diante de uma dúvida fundada que haja na condenação em segundo grau, abre-se a possibilidade de conceder efeitos suspensos e suspender a execução provisória. Mas se estabelece por regra a execução provisória justamente para a gente abordar essa sensação generalizada de impunidade. Portanto, por esses argumentos eu não vejo incompatibilidade entre a execução provisória e o inciso 57, desde que a gente o interprete dessa forma. Três opções que colocam o deputado Herculano, presidente, diante dessa situação. A primeira, na minha visão, é a gente fazer uma mera alteração infraconstitucional. O presidente deu a entender que poderia ser feito e como seria mais, se coadunaria mais com a história da jurisprudência constitucional. Alteraria o artigo 283, permitindo a execução provisória, interpretando a presunção de inocência como eminentemente processual. Segundo, nós poderíamos fazer uma alteração não no inciso 57, que eu acho temerário mexer, mas no inciso 61, onde se fala de prisão. O inciso 61 tem a seguinte redação: ninguém será preso salvo em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. Nós poderíamos colocar uma vírgula, permitida a execução provisória da pena. E aí a gente não diminuiria o prazo temporal pelo qual o réu é presumido inocente, permanecendo até o trânsito julgado nesse sentido que eu apontei. E a terceira opção é aquela que está sendo aventada, que ficou conhecida como a PEC do Peluso, que é trazer o trânsito em julgado para a segunda instância em todas as esferas, civil, tributária, penal, e transformar o recurso extraordinário e o recurso especial em ações decisórias extraordinárias e especiais. É uma opção. Tem consequências muito mais profundas do que a alternativa pretendendo. É uma reformulação completa do sistema recursal no nosso país, que eu acho que tem. O primeiro deles é transformar o STF mais uma corte constitucional e menos num tribunal de última instância no judiciário comum. Eu acho que a gente poderia até matar dois coelhos com uma cajadada só com essa PEC do Peluso, que eu sou a favor, mas que demanda uma discussão muito mais ampla com a OAB, com o STF, com o STJ, enfim. São essas três opções que eu acho que a gente tem diante da mesa e que a gente pode debater com a devida cautela e a devida necessidade. E último ponto, presidente, e eu quero fazer um apelo principalmente àqueles que valorizam a Constituição de 1988. Aqueles que pensam a Constituição cidadã, aquela que na nossa história republicana é a mais longeva das constituições. A América Latina está em impulsão. Tá? Não tem nenhum país que esteja em paz na América Latina. Tá? Os ventos de perturbação revolucionária, ou como você queira chamar, já chegaram para ficar na América Latina. Nós no país, não sei a sensação de vocês, mas a minha sensação é de que a gente está no limiar do caos. A gente está num caldeirão, a gente está num barril de pólvora. Tá? Eu tinha dito isso ontem para o deputado Marcelo Ramos, e hoje o presidente do Senado falou que não era ironia dele de convocar uma nova constituinte. Se a gente enrijecer a esse ponto a Constituição de 1988, a gente daqui a pouco vai ter nas ruas um movimento sério pedindo uma nova constituinte. E eu não acho que a gente está no momento do nosso país de convocar uma nova constituinte. Eu tenho muito receio do que viria daí. Portanto, nas atuais circunstâncias, eu faço um apelo àqueles que têm devoção pela Constituição que juraram no dia 1º de fevereiro. Que a gente tenha a prudência
de não extrair conteúdos absolutamente rígidos da Constituição onde ela não o fez, para que a gente não venha, pelo nosso, entre aspas, excesso de literalidade e fidelidade, ver o país numa nova convulsão e num novo processo constituinte que Deus sabe onde vai nos levar. Eu acho que a gente tem sim, estou convicto de que nós temos espaço hermenêutico no inciso 57 suficiente para permitir a execução provisória, mantendo a literalidade e o espírito da Constituição de 88, e ao mesmo tempo aplacar essa sensação fundada de impunidade que é a coisa mais mortal que existe para o sistema judiciário nacional. Por essa igualdade de todos perante a lei, tá? Pela Constituição de 1988, a Câmara precisa sim aprovar a execução provisória da pena, e essa a minha opinião. Senhor presidente, obrigado pela atenção. Obrigado, deputado Henrico. Queria passar agora para discutir